Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à live de hoje, desejando que Deus o abençoe a todos vocês, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais com profundidade do que é realmente o ser e o porquê os acontecimentos do universo e ligando essas coisas ao grande arquiteto, o Deus Todo-Poderoso. Então, o maior sofrimento humano não é simplesmente uma causa que Deus o quis que ele sofresse. Tanto que a versão que alguém não vai ser salvo é totalmente errônea, certo? Porque Deus, como justo juiz, se fosse feito o povo aqui, como se pregam, jamais com o caráter de Deus ele faria um para ele ter que lançar no inferno, como diz eles depois. Aí não seria um Deus, seria um punidor, seria um carrasco. Fabricar um ser sabendo que estava fazendo errado, porque aí fica assim, essa pregação não é a minha. Essa, aliás, é uma blasfêmia até, quem faz isso. Então, ele fabricava quantidades de pessoas e dizia multiplicar e encher a terra de uma bagunça de gente de todo jeito, uns mais bem feitos, outros mais mal acabados, né? Aí depois, se alguém perguntasse Deus, isso eu estou falando das minhas palavras, perguntasse Deus, mas Senhor, mas e aí depois como é que fica isso? Eu dizia, não, eu devo ter errado em algum e depois esses outros eu acabo com ele e lanço ele no inferno depois. É tão claro, mas tão claro que dá indignação na gente. Quem ama Deus, está do lado de Deus, vê uma coisa dessa situação sendo revelado, ele fica revoltado. Porque Deus, por questão das pessoas não saberem realmente quem é Deus na sua perfeição, e quem somos nós, que eu falo isso sempre, é que as consequências vêm. É por isso que nós ouvimos o homem falar um monte de besteira e acreditamos. Mesmo Jesus falando para não acreditar. E é por isso que não fazemos a vontade de Deus. Porque Deus não está cobrando nada de ninguém. Deus o colocou aqui para uma aprendizagem, uma remodelagem, porque Cristo veio aqui e diz as Escrituras que ele pagou com preço altíssimo de sangue as nossas culpas. Você já viu alguém pagar uma conta e ficar devendo? Seja o dono, o que está devendo, ou alguém que o avalizou? Pagou, meu amigo. Pagou as nossas dívidas. Nós estávamos perdidos como ovelhas que não tinham pastor. Cada um pegava o seu próprio caminho, diz a Bíblia. Sem endereço, sem rumo, certo? Ele veio e pagou as nossas dívidas. Aí você poderia perguntar, mas então explica agora por que teve que Cristo comprar uma coisa, algo que Deus o tinha construído. É aí que está o problema de não aceitarem vidas
vindas de outras épocas do passado. Ou até mesmo de outra galáxia. Por que não? Será que Deus é assim tão fraquinho? Existe nele alguma incompetência que ele não poderia ter outros mundos? E é nós que às vezes o limitamos por nossa própria conta, que isso vai ter um preço, o poder de Deus. Ele mesmo disse que conhece todas as estrelas e sabe o nome, e chama por nome. Quando você chama alguém, seja um animal ou uma pessoa, o seu interesse é o quê? Você chamou. Não é que ele venha? Então essa estrela tem algo diferenciado de ser só uma estrela. Deus não tem essas estrelas no céu só para enfeitar como se fosse o humano em véspera de Natal, né? Árvores de Natal, luzes que acende e apaga. Deus não tem tempo para brincadeira. Então, se ele chama por nome e elas os atende o chamado de Deus, é porque elas têm uma eficácia extraordinária, são vivas, elas ouvem, chama eu chamei. Ninguém vai chamar uma pessoa, principalmente dependendo da distância, se ele é surdo. A pessoa já sabe que ele não vai ouvir, certo? E disse mais, que deu ordem ao mar, dizendo, vem até aqui. Quantos rios grandiosos entram no mar? O mar deveria ter enchentes. Às vezes ele sai com as suas ondas fora da caixa, até por revolta. Não é que Deus errou quando disse, eu falo para vir só até aqui, ele não vai passar. Porque também ele disse que nunca mais destruiria a terra com dilúvio. E quantas pessoas morrem por causa de água? Né? Tempo atrás aí morreu muitas mil pessoas num país aí, com um tsunami que teve lá. Certo? Então, o que está precisando é o homem tentar conhecer a Lua? Porque, na verdade, a Lua, diz Deus que é um luminário para iluminar a noite, alumiar a noite. E o Sol, o dia. Então, ela é uma luz, a Lua. Ou será possível que Deus está mentindo? Porque está em Gênesis. Então, essa claridade que a Lua provoca é o brilho da Terra. Com o giro da Terra, a posição que tiver o Sol é o foco da sua claridade. Provoca nas estrelas, que durante o dia dificilmente é possível ver uma, porque elas não têm o brilho do Sol para acendê-las, mostrar o seu brilho. E nem tampouco fornecer para a Lua esse brilho como um espelho para focar a Terra. Então, é isso que é a Lua. Mas não importa se lá tiver terra ou que não esteja. Importa que ela é um luminar que ilumina a Terra. E o que me impressiona é que os cientistas estão correndo atrás de planetas, fazendo até programação que possivelmente no futuro vai morar em Marte, vai fazer não sei o quê. E não conhece nada. Sabe o que é nada?
Não, mas conhece um pouco. Sim, mas o pouco que conhece, pela grandiosidade que existe aqui onde moramos, não conhecem nada. Conhece tão pouco que não sabe nem quem é ele próprio. Conhece tão pouco que não vê as maravilhas que Deus tem feito. Será que temos que esperar alguém que faça maravilhas maior do que essa que nós vemos todos os dias para provar que é um Deus? Mas essa ciência, esses intelectuais, aprenderam tanto que se perderam. Não sabe. Não sabe quem é eles, duvidam da existência de Deus, tendo certeza que alguém tem que ter feito o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro cão, o primeiro gato. Criam-se uma loucura dizendo que o homem é da origem de macaco. Mas quem fez o macaco? Olha que são analfabetos. Uma coisa dessa é crítica. Olha, se você imagina, fizeram muitas coisas boas, invenções, mas nós vemos no meio desses pequenos que já não inventou coisa até melhor porque não tem investimento. Por ele ter nascido de uma família pobre, ele não é acreditado. E ninguém investe nele. Eu conheço pessoas que é capaz de produzir energia sem gastar uma hidrelétrica. Eu não vou me pôr nisso, que eu não quero esnobar nada, porque eu quero ser pequeno, certo? Mas o que eu quero fazer, que eu tenho condições de fazer com o meu dinheiro, pouquíssimo. Eu tenho que ser artista até para saber gastá-lo. Eu pego e faço. Até hoje eu não pus a mão numa coisa que eu quis fazer, que o meu dinheiro desse para comprar material que eu não tivesse feito. Ué, eu sou um cientista então, né? Só não estou sendo visto. Eu já tentei fazer lançamento de trabalhos meus usando autoridades. Eu encontrei autoridades que disseram até que eu era mais um malandro que estava querendo viver fácil, com aparelhos que eu tinha inventado. E que quando foi tempo, anos depois, um que achou investimento começou a fabricar o produto que eu sabia disso há anos atrás. Mas a ligação desse Deus não está ligada em religiões, não. Não está ligado em estudos, também não. Em fama, não. Ele está ligado em cada ser que ele criou. O lobo, em tempo de lua cheia, onde há bastante lobos, você ouve a noite toda o uivo desse lobo. Até o lobo admira as coisas de Deus. Por que não uiva em outra época, quando a lua não é cheia? É porque é tão lindo você olhar a lua cheia, que ele mesmo tendo tino, não sendo assim um ser racional, como é humano, ele respeita e admira a obra das mãos de Deus, certo? As plantas, muitas seguem as datas das passagens de lua, que todos são controlados por Deus. Pela lua se baseia a chuva, pelos chamados planetas que estão pesquisando por aí, são baseados no horóscopo, certo? Porque Deus, meu amigo, é ligado a cada pessoa. Deus está em você. Você é a igreja de Deus. Você é a casa de Deus. Aí, vamos que surge um artista aí, né? E diz assim, quando esse elemento é terrivelmente perigoso e errado,
um bandido, por exemplo, usando essa grosseira palavra, o que é que você me diz? Eu digo diferente, talvez, do que vocês pensam. Deus não fez ele bandido. Não. Ele não fez ele. Porque Deus jamais errará em suas obras. E a Bíblia diz que ele faria um povo zeloso e de boas obras. Ah, então você está falando que ele errou. Você pisou na bola agora. Não. Os homens que Deus fez tudo perfeito, está aqui na Bíblia. Os homens é que buscam muitas invenções. Interessante. O homem busca as invenções mais pro lado do mal do que o do bem. Antigamente, porque eu estou aqui para falar a verdade, se eu não tiver certeza e não tiver visto acontecer, de uma forma de revelação, mesmo fisicamente, eu não falo. Porque assim, falando desse jeito, nós já temos multidões. Antigamente, a medicina tinha pacientes. Vocês médicos, não estou colocando vocês todos não, tá? Não estou generalizando. Agora, se pegar em você, paciência, né? Mas não tem essa intenção. Eu estou falando de algo que vocês médicos mesmo, se for sinceros, vocês vão entender. Antigamente, quase todos os médicos, porque erro existe desde o início, tinham pacientes. Hoje é diferente. Ah, mas ô, maluco, peraí. Diferente como? Explica isso aí. Estou pondo minhas palavras, é claro, com um pouco de ironia. Explico. Porque a medicina virou empresas, certo? E você já viu uma empresa que tem o seu produto para mandar para frente, para ganhar dinheiro, para ficar rico, que até tem direito os médicos que estudaram, sofreram, chegou lá? Você já viu alguma empresa falar, não, eu só vou vender essa vez para você, não, mas eu vou comprar sempre no dinheiro, não, mas eu não quero vender mais para você, vai embora da minha firma. Você já viu alguém fazer isso? Seria como aquela história louco rasgar dinheiro, né? Que nem louco, dizendo a piada aí, rasga dinheiro. E só acredita se ver rasgar dinheiro, né? Para falar que é louco. Então, você chega no médico, diga que eu estou mentindo. Ele passa para você uma receita e diz, olha, toma esse remédio até tal dia, fazendo efeito, você volta aqui para mim dizer para você se você deve continuar ou se já dá para parar. Ou mesmo o paciente pergunta, né? Às vezes o médico nem fala, mas o paciente pergunta. Eu estou incomodado com aquela doença. Às vezes está pensando que é um câncer, uma coisa que não é. Mas ele não entende, então ele está pensando, ele está preocupado. Tá bom. Se der certo, você volta para ver se continua mais uns dias. Doutor, mas e se não dá certo? Porque você pega uma bula, tem dizendo que cura uma coisa, tem 30 efeitos colateral. Como que você vai fazer? E lá em cima está escrito, leia a bula. Não tome remédio sem receita médica. É ou não é? Ou eu estou mentindo? Aí, se o paciente perguntar, doutor, mas vem cá, caso aconteça que esse remédio não me faça bem, ou não serve para nada, nem bem nem mal, o que eu faço? Você volta aqui, para nós trocar o seu medicamento. Ligou você novamente a ele. Aí, quando você for saindo, ele usa dizer, ou você pergunta, doutor, e esse outro agora eu tomando? Às vezes ele te responde. Volta aqui.
Você nunca mais vai sair do pé do médico. Nunca mais. Não estou dizendo desse mesmo. Porque até que um dia vai surgir alguém que vai falar assim, olha, eu tomei remédio desse médico por vários tempos e não valeu de nada. Vai surgir alguém. Às vezes não é bem assim, às vezes até que não deu certo para ele, mas deu para os outros. Mas ele é desesperado, coitado, ele vai sair porque é pobre, não tem condição. O tratamento deles geralmente é pedindo socorro no SUS, assim e tal, né? Tem desses que vai na rede social, meu remédio custa 16 mil, custa 10 mil. E às vezes uma cartela só dá um mês ou menos. Quantas vezes a gente vê na rede social gente pedindo que quer ficar vivo, implorando, certo? E o povo não é mais do que a cobaia em toda essa história, viu? Certo? Porque só vai saber se um remédio cura ele sendo injetado em você ou ingerido por você. Aí é você que vai dizer se valeu alguma coisa. Certo? Que através das máquinas se descobrem muitas coisas. Só não conseguiram descobrir e nunca vão descobrir o seu sentimento. Não. Porque Deus está ligado em cada ser. Certo? É como eu digo sempre, cada um das pessoas que existem são cientistas. Porque Deus está nele. Deus é sabedoria. Deus fez ele com esse direito de procurar. Aquilo que procura, acha. E o que busca, encontra. Se alguém não encontrou, talvez seja por falta de procurar. Fazer buscas. Não, mas por querer coisa fácil, não, eu vou no fulano de tal que ele sabe. E você não tem certeza. Ele pode ter dito para você que sabe, mas às vezes não sabe. E mais, e um outro espírito que rege aqui dentro desse mundo carnal vai fazer de tudo que você para nessa mesmice, não se rebole. Para conhecer você e saber até onde pode ir e saber o que não deve fazer, certo? E com isso é que às vezes as pessoas sofrem muito, porque entram no meio disso falsos ensinadores, pessoas que não estão ensinando, ele está querendo tirar o produto da sua vida, entendeu? E como é que podemos ter uma paz perfeita aqui na Terra? Quem é Deus? Né? Que pergunta, né? Quem é Deus? Vamos no livreto que eu disse para vocês já. Dito pelo anjo Arquimedes há mais de 40 anos atrás. Deus é uma força que age como um vento em todos os planetas. Está ele lá. Podendo estar em todos os mundos ao mesmo tempo. Que os homens já sabem que é um ser com obras inexplicáveis, que do nada fez tudo o que existe, sem que o homem saiba por onde começou. O homem nem sabe que jeito que ele começou para fazer tudo isso. Ele é o princípio e o fim. Fez todos os espíritos que também, como o vento, muda de lugar, podendo materializar, tomando a forma do que quiserem. Ele pode se transformar num cão, num gato, numa pessoa. Ele é espírito e tem esse poder. Os homens passam a vida inteira querendo descobrir quem é Deus. Será que ele existe? Quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? Cada coisa, né? Assustador. E nunca fazem a pergunta. Deus, eles querem saber como foi que ele nasceu, como que ele surgiu. Mas olha só isso aqui. Nunca faz a pergunta. Quem é o homem? Ué, se você não procurar quase que cientificamente, você não...
Essa pergunta é até banal, né? Mas é muito profunda. Nunca pergunta quem é o homem, quer dizer, preocupar para saber realmente para que vim, para que vou, para que devo fazer, porque eu não posso. Vê se reparam isso, que os órgãos do seu próprio corpo agem como se fosse automático e ainda diz não terem a explicação e poderem fazer a pergunta: quem sou eu? Você é um conjunto de órgãos criado pelas próprias mãos de Deus que age programados com um pouco da aparência de um robô, mas pelo grande Deus, com muito mais eficiência. Mesmo sabendo do que Deus tem como provas que ele existe, mesmo que não temos como negar. Quem pode negar a existência desse Deus com rios, estrelas, que ele sabe o nome, mar, tudo dominado por ele, os grandes habitantes do mar, os peixes, outros seres, os homens, a chuva no tempo certo, as plantas que anunciam a chegada do verão, que cai todas as suas folhas e trocam-se, se vestem de novo. Será que alguém falou para elas que já estava perto de chover? Eles usam até dizer que tem a chuva do caju, né? Interessante. Porque ele dá a flor, mesmo não estando chovendo, aí depois a chuva vem para amadurecer o fruto. Tem muita coisa para nós espelhar e tira-nos o direito até de pensar que Deus não existe. E por que o mundo está assim? É porque se Deus fosse um de nós, ele já estava em depressão, sentindo abandonado. Ele salva você na hora que você nem pensa que foi ele que estava lá. Certo? Ou ele leva alguém da sua família sem você saber o porquê que foi. Certo? Agora ele sabe que era melhor ir agora do que ir depois. Porque a importância de Deus é levar a pessoa daqui para um lugar que continua a sua aprendizagem e não decrescendo. E tem pessoas que quanto mais demorarem vivendo aqui na Terra, pior ele fica. Você já pensou se o Lampião tivesse vivo até hoje? Com toda a robustez, com toda a agilidade? Ele já tinha matado milhões. Então, prezado amigo, o que está faltando, sabe o que é? É nós agradecermos Deus mais. Mais e mais. Até porque sem Ele não conseguimos viver. E tem outra coisa. Nunca tome algo que você tenha como sucesso para você. É por causa dele que você o alcançou. Tudo que você tem não é seu. Você é simplesmente, por mais grande empresário que seja, fazendeiro, seja o que for, você não passa de um administrador. Só isso que você é. Tudo é de Deus. O dia que eu tocar o sino, no sentido espiritual, não tem quem segura você vivo como ele. Não tem. Não tem medicina, não tem fazedor de orações, não tem macumbeiros, não tem ninguém. Principalmente esses charlatões. Não vai adiantar. Pode juntar 200 fazedores de oração perto de você que você vai. Se você não for, foi porque ele resolveu não te levar agora, porque a decisão é dele. Mas se a decisão for você ir, você pode ficar aonde você quiser. Você pode ter dinheiro, você pode ter o que você quiser.
Sabe o que vai ficar assim? É porque não estamos respeitando a Deus na sua maneira de ser. É isso. É isso que às vezes vem nos jogar em profundidades de sofrimentos. Porque diz um ditado que cada povo merece o governo que tem. É um ditado, né? Dos humanos. Mas eu nunca vi coisa tão perfeita. É nós que escolhemos, né? A gente só escolhe o que a gente quer porque gosta, né? Aí depois, quando está se lascando, começa a xingar todo mundo e pôr defeito de todo mundo e dizer até Deus me amaldiçoou, Deus está acabando com a terra, Jesus está voltando, tudo bem, está chegando as profecias. Mas nem sempre é isso que está acontecendo. É algo errado que nós fizemos. Plantamos e vamos colher. É isso. Tem pessoas velhinhas na direção do país, não estou citando quem, porque tem muitos lá, que ainda está pensando que vai viver para poder ter um outro pleito para acabar de desgraçar o país. Você viu isso? Você acha que Deus é algum idiota ou companheiro aí já dos seus 80 e poucos anos aí, que está pensando que ainda vai desgraçar a vida do país mais uma vez? Na Bíblia está escrito, louco, se hoje pedir a sua alma, quer dizer, a sua vida, o que você tem preparado, esse mundão de coisa, para quem será? Você já parou para pensar nisso? Quando deixa em herança, às vezes um mata o outro por causa da herança. Nem sempre todos, né? Mas diga que eu estou mentindo que não tem esses acontecimentos. Então alguém irrita em me ver falando e até quer atingir o canal, mas sabe por quê? É porque é da mesma turma. É, da mesma turma. E não suporta a verdade. Como o apóstolo São Paulo disse, que naquele tempo sentiriam comichões nos ouvidos, essas pessoas, né? E amontoaria para si doutores, para que vos ensinassem, aqui ó, isso aqui, a Bíblia, segundo os seus preceitos. Porque o Deus desse século cegou o entendimento para que não acreditem na verdade. Por isso que quando ouve a verdade, tem vontade de me degolar. É por isso. É porque a verdade, certa hora, dói. Mas é melhor sentir a dor da verdade do que a punição por causa da maldade. Amigo ouvinte, você que tem me ouvido nesse instante, tem sempre me ouvindo, que todos os dias eu entro com uma live, até enquanto Deus permitir. Deixe o seu like, compartilhe. Se houver interesse, se inscreva no canal, porque eu estou falando unicamente a verdade. E sem interesse de ter fregueses para render, certo? É apenas para alertar aquele conhecimento que alguém não parou para pensar nele, viu? Que eu tenho coisa muito mais profunda que isso, que possa ligar uma pessoa a um mais alto conhecimento nesse rumo que eu falo todos os dias. Senhor, meu Pai, eu peço ao Senhor por todas as casas dos nossos ouvintes, que dê a eles a sabedoria e a revelação, que se dê bem em seus negócios, feito honestamente, e a saúde dos seus filhos, as boas energias da sua casa, e livre-os do acidente, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus, eu agradeço os anjos do Senhor pelo trabalho. E agradeço o Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.